A paz do Senhor, meus amados irmãos. Com todo o meu coração, venho aqui, estou aqui na rua e parei para trazer uma mensagem para ti. Estava assim, Jesus te ama, Ele quer nos orientar, Ele quer mostrar para a gente que existe dois campos, o campo físico e o campo espiritual, e que a maioria das nossas lutas inicia no campo espiritual, sabe assim? E é incrível, e eu venho aqui contar testemunho de experiência que eu tive. Acabei de sair dali, evangelizei uma jovem, sabe assim? Ontem tive uma experiência tremenda com Deus. Mas eu vou aqui para a palavra. E, em primeiro lugar, quero te desejar que a graça, a misericórdia do Senhor se manifeste na tua vida. Que em tudo você possa reconhecer que Deus tem que ser o principal na tua vida. Buscando o Senhor todos os dias, orando, estava assim, tirando tempo para jejuar, e principalmente o jejum que eu vou falar sobre aqui. Olha que interessante aqui, ó. Lucas capítulo 10, versículo 19, diz assim, ó: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Por favor, ontem à noite eu decidi sair para ir na casa de um amigo meu, e a caminho, estava passando assim no semáforo, e eu vi um morador de rua. E ali comecei a orar por ele. Comecei a orar para aquele homem. E aí quando atravessei a rua, vi ele abatido. Falei, não posso continuar meu caminho aqui sem orientar esse rapaz. E aí um detalhe, cheguei, chamei o varão, tava orando ali por você, assim, assim, assim. Aí ele ficou emocionado. E comecei a orientar em tudo. De repente, eu falei bem assim, olha, você aceita uma oração? Depois que eu falei os propósitos de Deus para ele, você aceita uma oração? Ele aceitou. E eu falei antes da oração, eu falei assim, olha, hoje aqui, depois dessa oração, a gente vai ver a manifestação do poder de Deus na nossa vida. Pode crer nisso. E eu fui orar. Orei. Em seguida, quando terminei a oração, dei um abraço nele. E aí quem manifestou? O diabo. Ali um demônio começou a usar a boca dele para falar comigo. Tem pessoas na igreja, eu odeio a igreja, porque pessoas todo engravatado, de terno, fez um mal contra mim. Eu falei, varão, você tem que perdoar. Eu estava no princípio, aí eu vi que não era um rapaz mais. Jesus esteve no inferno 3 dias, eu fiquei 4 dias. Eu falei, só que você está esquecendo uma coisa. O Senhor Jesus entrou no inferno e arrancou da tua mão a chave da vida e da morte. Hoje você não tem autoridade. Se afastou. E eu falei assim, olha, o diabo, falando direto pro rapaz, eu falei assim, olha, o diabo é um péssimo patrão. Quando eu falei isso, aí que o bicho manifestou. Olha a tua vida aí, meu irmão. O que esse seu patrão aí tá fazendo na tua vida? Ele tá te destruindo. E aí o inimigo entrou de novo. Falando ali, falando dos princípios, o que aconteceu lá no céu. O verdadeiro nome dele. Você tá me entendendo? Então, meus irmãos, ali eu vi que ele não, aí o menino voltava ao normal. E aí chegou um momento que ele não suportou e saiu da minha presença. Ele tava me pedindo, você tem as moedas para me arrumar? Olha aí, eu tentando mostrar para ele que o patrão dele, que ele estava servindo de Satanás, que ele saiu da casa do Senhor, começou a servir a Satanás, que Satanás é um péssimo patrão. Por que ali o diabo manifestou? Porque toda vez que eu termino um jejum, o inimigo está agora virando moda, virando rotina. Toda vez que eu termino um jejum, o inimigo se manifesta, falando comigo. Por favor, em seguida fui até a casa desse meu amigo, não achei ele, voltei. E no caminho encontrei um jovem que eu já tenho evangelizado faz tempo na Vila Maria. E ali foi revelada a causa do problema, que eu achava algo estranho.
Aquele rapaz desabafou falando que ele é filho de um homem que era do PCC. Assim, assim. Depois que eu encontrei com a mãe dele revelou que ele usava droga. Então por isso que eu via algo de errado naquele menino. Conversamos, graças a Deus a mãe dele tá buscando. Mas o que eu quero contar é o seguinte, que eu estava indo, falei, vou ver se um amigo meu tá na casa dele. Bati no portão lá, e de repente quem vem? Um rapaz, um senhor, reclamando da vida, tal. E eu falei, e aí, varão? Como é que você tá, varão? Tá reclamando da vida, tal. Comecei a conversar com ele. Eu falei, você já parou para pensar que você tá fazendo isso por causa disso? E foi, irmão, é verdade, irmão. Eu quero te ouvir, irmão. Eu quero te ouvir. Pegou, sentou, comecei a orientar ele. E ali falei para ele sobre o que acontece com os homens que praticam o pecado, que agradam o diabo, assim, assim, assim. E eu peguei e falei, levanta aí, velho. Eu vou fazer uma oração. Só que antes da oração eu quero te fazer um convite. Olha a sua vida. Você quer entregar a tua vida para Jesus, meu irmão? Ele falou, eu quero, irmão. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Quando eu orei, ele entregou a vida para Jesus. Em seguida manifestou a capetada. O homem ali estava um monte de demônios dentro daquele homem. Quando eu expulsei, ordenei. Por que eu expulsei? Porque a palavra diz assim, ó, aqui, ó. Ele diz assim, ó, aqui, ó. Eis que dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Por que o inimigo ali, quando eu estava falando com aquele mendigo de rua, ele poderia falar, quem é você? Quem é você para falar comigo? Quem é você para falar? Sabe por quê? Porque o diabo conhece a minha vida. Ele sabe como é que eu estou com Deus. Você está me entendendo? E não tinha como ele me acusar ali. Em seguida, eu encontrei aquele senhor endemoniado que aceitou Jesus. Por que eu tive autoridade para mandar embora? Não é o Alberico. Se eu chegasse assim e falasse, em nome de Alberico, sai, aquele demônio ia sorrir da minha cara. A Bíblia está falando assim que ele nos deu poder e autoridade para pisar em serpentes, escorpiões. E o poder do inimigo não pode nos causar danos. O inimigo ali não podia me tocar, velho. Ele não podia fazer nada contra mim. Por quê? Porque eu sou hoje revestido pelo poder de Deus. Porque eu entreguei minha vida para Jesus. Você tá me entendendo? E vou aqui além, aqui diz assim, ó. Aqui, ó. Mas não vos alegrei porque vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes, pois está o vosso nome escrito no céu. Então, aquela experiência que eu tive, aquele homem aceitou Jesus. Em seguida, manifestou a capetada, mandei embora. E aquele rapaz, em seguida, pasmo, porque ele viu o poder de Deus manifestar ali. Ele começou o quê? Ele começou a dar glórias a Deus. Sabe assim? E eu falei para esse varão, você comeu? Eu falei, vamos até a avenida ali que eu vou comprar alguma coisa para você. E mesmo assim, depois que eu trouxe um lanche que ele comeu ali e tal, ele falou, irmão, foi Deus. Irmão, vou falar uma coisa para você. Eu estava indo aqui para cometer um suicídio. Eu ia me jogar ali da ponte. Eu falei, varão, Deus sabia. Olha, era pra nem estar passando aqui. Mas Deus desviou por amor à tua alma. E um detalhe, se você tivesse cometido suicídio, você estaria no inferno. Que é esse o intuito do diabo. Fazer o homem ficar desacreditado na vida. Ficar desacreditado até de Deus. Para que esse homem ali, ó, vê um demônio e fala assim, se mata, como eu já tive muita experiência. E aquele homem ficou encantado, sabe por quê? Porque ele viu o poder de Deus se manifestar. Ele, depois que eu expulsei aqueles demônios, ele sentiu uma paz. E mesmo assim, na conversa com ele, descobriu e ia abraçar, tinha mais demônio ali, não tinha saído tudo. A cada momento que eu orientava aquele rapaz, eu falei assim, varão, deixa eu falar uma coisa. Você já teve alguma mulher que quando você terminou com ela falou bem assim, se você não vai ficar comigo, você não vai ficar com ninguém? Aí ele parou, ele falou, já sim, irmão. Já, uma falou isso, a outra falou bem assim, ó, você vai se tornar um morador de rua. Você vai morar na rua. Eu falei, você tá vendo, meu irmão? Por que você tá nessa situação? Por que você tá nessa situação? Porque jogaram praga sobre você. Fizeram trabalho de macumba para te destruir. E foi realmente, irmão, eu tenho minha esposa, eu tenho meus filhos, e eu não consigo voltar para casa.
E ali eu abracei ele de novo, e pedi a Deus para quebrar todas aquelas maldições, sabe assim? E ali, no final, eu abraçava ele e falei, todo restinho que tiver aí, em nome de Jesus, sai! E saiu. Ele ficou pasmo, assim, sabe assim, com a experiência que ele teve, que ele nunca passou aquela experiência. Ele falou, irmão, eu vou para a tua igreja. Eu vou para a tua igreja, irmão. Eu vou servir Jesus a partir de hoje, irmão. Eu não quero mais a cachaça, eu não quero mais isso. Mas sabe o quê? O amor do Senhor pelaquela alma. Se eu tivesse ficado em casa, eu não tinha encontrado aquela alma. Aquela alma tinha se dissipado e cometeu um suicídio. Você está me entendendo? Mas a palavra de Deus fala assim, ó, não vos alegreis, aqui ó, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões de toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. Mas não vos alegrei porque vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes, pois está o vosso nome escrito no céu, nos céus. Você está me entendendo? Então ali eu vigiei meu coração, ali não achei que eu era o bambambam, eu não sou bambambam nenhum. Ali eu me alegrei porque eu tenho convicção que meu nome está escrito no livro da vida. Eu tenho convicção que meu nome está escrito no livro da vida, meu irmão. Você está me entendendo? Então cabe você aí se arrepender dos seus pecados. Cabe você observar a tua vida aí. O que anda acontecendo na tua vida. O que você anda fazendo para agradar o diabo. E se você está agradando o diabo na sexualidade, você está agradando o diabo bebendo, usando droga, você tá dominado pelo mal, meu irmão. E só Jesus pode te libertar. Só Jesus pode te libertar. Então eu passei aqui, ó, para trazer essa palavra para você. Que Deus possa operar na tua vida, que você venha ser humilde e reconhecer, Alberico, realmente tem algo errado que aconteceu na minha vida. E aí o Senhor está mostrando, através dessa palavra, que é demônio. É demônio. Demônios, os miseráveis estão aí pelo mundo, levando os homens à escravidão. Mas cabe você clamar ao Senhor, buscar a presença de Deus, sabe assim? E Ele fará uma obra na tua vida, meu irmão. Ele irá transformar a tua casa, Ele irá transformar a tua vida. Como encontrei aqui 2 irmãos essa semana. Um falou para o São Berico, eu estava com minha esposa há 15 anos, e ela separou de mim. E eu falei assim, irmão, deixa eu falar uma coisa. Você reconhece que o que você fez de errado? Ela falou, realmente eu adulterei, irmão. E ao confessar o pecado ali para mim, para aquele outro irmão, quebrou as maldições na vida desse meu irmão. É tanto que ontem ele entrou em contato comigo e falou assim, irmão, as orações estão funcionando. Eu falei, e olha que eu não entrei em detalhe para saber o que está acontecendo, o que Deus está fazendo. Mas sabe por quê? Eu vi aquele homem arrependido. Eu vi aquele homem realmente falar assim, irmão, eu abandonei, eu não estou mais adulterando. Sabe assim? Ou seja, um homem que o princípio do evangelho, meu irmão, é arrependimento. Por isso que a Bíblia fala assim, arrependei-vos, que é chegado a vós outro reino de céu. Então não importa o que a gente tenha feito na vida. Se você se arrepender aí, ó, se você falar, Senhor, me perdoa, eu me prostituí, Senhor, eu bebia, quantas vezes eu enganei, quantas vezes até roubei, eu já matei, Senhor, me perdoa em nome de Jesus Cristo. Me perdoa, Senhor, tenha misericórdia de mim. Meus irmãos, e o Senhor vai te dar autoridade para você expulsar a capetada. O Senhor vai mudar o quadro da tua vida e Ele será glorificado na tua vida. Algo assim. Passei aqui, falei, não posso deixar de passar essa mensagem para os irmãos, essa experiência que eu tive. E eu tenho certeza que ontem à noite, o céu se alegrou, porque mais uma alma se entregou para Jesus. E eu pedi o Espírito Santo para cuidar daquela alma, porque eu não vou estar com ele, você está me entendendo? Não sei quando é que eu vou encontrar com esse rapaz, e eu creio que eu vou encontrar com ele na igreja. E tantas pessoas eu tenho evangelizado, meu irmão. Tantas pessoas eu tenho evangelizado. E em detalhe, o Senhor está querendo que atrair o povo para a casa dele, para adoração, o povo reconhecer que precisa dele. E assim Deus terá liberdade para fazer uma obra. Olha, fica aqui essa palavra. As tuas lutas, Deus quer entrar e quer vencer as tuas lutas. Mas para isso você tem que buscá-lo de todo o coração. Volta
Volta. Você que está afastado. Você aí, ó, você está afastado e falou, nunca mais a minha vida foi a mesma. Porque você está longe, meu irmão. Você está longe da casa do Senhor. E como eu falei para um rapaz outro dia, o que acontece com a brasa longe do braseiro? Ela se apaga. Quantas pessoas estão apagadas? Quantos homens que foram servos do Senhor, mulheres que foram servos do Senhor e hoje estão apagados? Por quê? Deixaram de orar, deixaram de buscar. Você está me entendendo? Ó, beijo no teu coração, que o Senhor faça uma obra na tua vida, que o Espírito Santo continue falando com você. Então, assim, ó, a palavra de Deus diz que ao nome de Jesus Cristo foi dado todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Sabe assim? Jesus venceu. Ontem o diabo reconheceu isso. O diabo falou comigo ontem o que Jesus fez. Tá me entendendo? Então você só vai saber disso quando você tomar posse, quando você realmente praticar. Palavra de Deus, medite. Ó, é benção. É benção. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo.